meu querido estudante, minha querida estudante, seja muito bem-vindo a mais uma aula no canal VC na Geografia com o professor Vitor Cardenuto. Essa aula está sendo gravada especialmente para meus alunos do 8º ano, lá da Escola Monte Carlo, no município de Ilha Comprida. Que Deus abençoe vocês aí, que vocês consigam estar desenvolvendo as atividades aí que são propostas lá na plataforma Estou Aprendendo, tá? Uma plataforma muito bem elaborada, muito bem alimentada ali, para que vocês consigam aí desenvolver os seus estudos nesse período aí de quarentena. Tá bom, pessoal? Então a aula de hoje nós vamos falar sobre as regionalizações do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Antes de nós falarmos sobre as regionalizações, é importante relembrar o que significa regionalizar. O que é regionalizar? Né? Regionalizar, então, de acordo com a definição que eu coloquei aqui, né, no quadro, regionalizar significa dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos. Aí você pode pensar, nossa, professor, mas quanta palavra difícil aí, né? São palavras que a gente utiliza no dia a dia, na sala de aula, né? Falando aí sobre geografia. São palavras muito utilizadas, mas que muitas vezes vocês não ligam uma coisa com a outra. Então, vamos lá. Regionalizar significa dividir ou classificar. Então, eu pego o espaço geográfico e eu defino um critério. Primeira coisa para regionalizar, tem que definir um critério. O que é um critério? Critério é um aspecto. Eu dou sempre muito o exemplo na sala de aula. Por exemplo, eu quero regionalizar a sala de aula de acordo com o time que cada um torce. Então, vou pegar lá, por exemplo, os corintianos, né, que sempre são a maioria, infelizmente, né? Eu vou pegar os palmeirenses, que não tem mundial, né? Eu vou pegar o santista, quer dizer, santista não tem na sala quase, né? Não tem essa torcida. E eu vou pegar os são paulinos, tricampeões mundiais, né? Aí com 3 Libertadores. Então, os São Paulinos, eles vão sempre estar em destaque, brincadeirinha, tá, pessoal? Então, eu vou dividir a sala a partir de um critério. Que critério é esse? De acordo com o time que cada um torce, beleza? Eu também posso, e um exemplo que eu também utilizo em sala de aula, por exemplo, eu posso pegar o critério aí, gênero sexual. Certo? Pegar os meninos, pegar as meninas, pegar as pessoas que se identificam de uma outra forma, que aí nós conhecemos como não binários, né? Homossexuais, transexuais. Então eu posso dividir de várias formas. Isso eu estou falando um exemplo da sala de aula. Mas no mundo, geralmente, pode-se utilizar, né, dentre os países, aí pode-se utilizar critérios físicos, critérios econômicos, critérios culturais. Por exemplo, quando eu utilizo aí critérios culturais, a divisão do continente americano, né? Eu tenho a divisão do continente americano de acordo com a posição geográfica, que eu divido a América em América do Norte, América Central e América do Sul, levando em consideração a posição geográfica deles de acordo com o globo, dentro do globo terrestre. E eu posso dividir a América em critérios aí socioeconômicos. Por exemplo, a América Anglo-Saxônica, países de fala inglesa, né, na sua grande maioria, e mais desenvolvidos, que são em Canadá e Estados Unidos, certo? E a América Latina, que vai englobar aí México, todos os países abaixo aí que tem falas de origem latina, não todos eles, mas a grande maioria deles, né, que são o francês, o português e o espanhol, né? E são países aí um pouco menos desenvolvidos, certo? Espero que vocês possam ter conseguido aí relembrar a questão o que é regionalizar, certo? Levando em consideração que nós já falamos isso muito em sala, e lá no 7º ano vocês já viram como que o Brasil, as diferentes formas, né, as diferentes maneiras de regionalizar o Brasil. Lembrando que no 8º ano nós vamos falar tudo numa escala aí global, certo? Então, a partir de agora, nós vamos ver quais foram as regionalizações após a Segunda Guerra Mundial, e vamos ver aí também, no final dessa aula, qual é o papel aí dos países da América Latina e dos países da África nessas regionalizações.
Beleza? Eu volto já já, segura um pouquinho aí que é rapidinho. Beleza, pessoal, continuando aqui, agora nós vamos falar propriamente dita das regionalizações após a Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá. Antes da gente começar a falar disso, propriamente dito, nós temos que lembrar algumas coisas. É sempre importante vocês estarem relembrando. A Segunda Guerra Mundial, ela aconteceu no período entre 1939 e 1945. Depois da Segunda Guerra Mundial, né, esse período que sucedeu a Segunda Guerra Mundial, se iniciou ali um embate, né, vamos dizer assim, uma guerra, mas como nós todos já sabemos, uma guerra que não teve ali conflitos bélicos, né, conflitos armados propriamente dito, que é denominada de Guerra Fria. E quem fazia parte dessa Guerra Fria? De um lado, os Estados Unidos, certo? E do outro lado, a União Soviética, que é a atual Rússia. Do lado dos Estados Unidos, um país capitalista, né, representando todos os países capitalistas, e do outro lado, a União Soviética, representando ali o socialismo. O que aconteceu? Nesse período de Guerra Fria, o mundo passou a ser um mundo bipolar. Por que bipolar? Dois polos de forças diferentes. Aí ocorreu aí as disputas, né, entre os americanos e os soviéticos na área tecnológica, na área econômica e assim por diante, tentando aí angariar também aliados à sua visão de mundo e ao seu modo de governar. Então vamos lá. Falando agora sobre regionalizações. A primeira regionalização que vai ser utilizada depois da Segunda Guerra Mundial é a regionalização do mundo em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, certo? Muitas pessoas utilizam esses termos ainda até hoje e muitas vezes, né, nós vemos aí na geografia também esses termos, tá? Mas essa regionalização, ela se tornou obsoleta. Por quê? Porque, por exemplo, os países desenvolvidos eram considerados aí as potências, os países denominados ricos, né? Então, nós tínhamos ali Estados Unidos, nós tínhamos ali a própria União Soviética, nós tínhamos França, Itália, Reino Unido, né? Esses países considerados desenvolvidos. E o que eram os países desenvolvidos? Países já industrializados, países que tinham recebido ali uma boa dose de industrialização na primeira e na segunda Revolução Industrial, né, caminhando já para a terceira, e os países subdesenvolvidos eram os países que não tinham ainda industrialização, que ainda eram países que eram importadores de produtos industrializados, eram fornecedores de matéria-prima, mas importadores de produtos industrializados. Esse era o caso do Brasil, por exemplo, né? O Brasil ele se industrializou tardiamente, né? A maioria dos países da América Latina e da África também, né, eram países exportadores, forneciam matéria-prima, mas tinham que importar aí produtos industrializados, o que causava aí uma dependência econômica gigantesca, certo? Mas conforme o tempo foi passando, o que aconteceu? Esses países começaram a se industrializar, como o Brasil, México, Argentina, né? A partir da década de 60, eles passaram a ser países aí subdesenvolvidos, industrializados. Então essa urbanização, ela acabou ficando aí um tanto quanto obsoleta, certo? Outra regionalização que era utilizada aí no período da pós-Segunda Guerra Mundial foi a regionalização do mundo em países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Então vamos lá, talvez você já tenha até escutado, né? Ah, nós moramos num país de terceiro mundo. Tem muita gente aí que gosta de classificar o Brasil como um país de terceiro mundo, que era como o Brasil era classificado naquele período. Então vamos lá. O que eram os países de primeiro mundo? Os países de primeiro mundo eram os países aí considerados ricos e capitalistas, países desenvolvidos e capitalistas. Os países de segundo mundo eram os países de economia planificada, ou seja, de economia ali socialista, né? Países de cunho socialista e que pertenciam ali ao bloco dos países liderados pela União Soviética.
E os países de terceiro mundo eram países que, embora fossem capitalistas, eles não tinham o desenvolvimento, né? O Brasil estava englobado aí nesse país de terceiro mundo. Porém, com a dissolução, com a desagregação aí da União Soviética no final da década de 80, perdão, com a queda do Muro de Berlim, né? Tudo isso que você já deve ter visto em história. Essa expressão de países de segundo mundo ficou sem uso. Por quê? Porque os países socialistas agora eles vão se dissolvendo e vão agora tomando proporções, né, e aderindo aí ao capitalismo, alguns mais rápido, outros um pouco mais demorado, mas caiu em desuso, né? A regionalização que vem depois é a regionalização ainda, vamos dizer assim, utilizada ainda muito hoje, que são em países, a regionalização do mundo em países do norte e países do sul, certo? Você pode pensar muitas vezes, mas, por exemplo, quando você for olhar no nosso material escrito aí, que eu enviei, o material teórico da aula, você vai ver aí um mapa de países do norte e países do sul, você vai ver que há uma linha, mas não é a linha do Equador, né? É uma linha já que ela é um tanto imperfeita. Então, por exemplo, os países do norte são os países desenvolvidos, países considerados ricos, né? E aí nós temos, por exemplo, toda a Europa, nós temos uma grande parte da Ásia ali englobando a Rússia, né? Nós temos, por exemplo, também Estados Unidos e Canadá englobados como países do norte, certo? Mas, por exemplo, a Austrália e Nova Zelândia, que são países que estão ao sul da linha do Equador, elas são englobadas como países do norte desenvolvidos, certo? Isso porque essa divisão norte e sul não depende da linha do Equador, certo? E os países do sul são os países que estão aí em desenvolvimento, né? Então toda a América Latina, toda a África fazem parte aí dos países do sul, certo? Pessoal, é importante lembrar que nenhuma regionalização, ela passa sem erros, vamos dizer, né? Entre os países do norte dessa regionalização aqui, nós temos países que estão classificados como países do norte, mas países que são aí países subdesenvolvidos, como os países ali que foram originados a partir da desagregação da União Soviética. E também entre os países do sul, nós temos, por exemplo, países como Israel, que estão aí num nível de desenvolvimento bem bacana, mas ainda estão agregados aí junto a esses países do sul, beleza? Então é sempre importante salientar que nenhuma regionalização ela vai ser aí totalmente correta, vai depender da forma que se analisa, beleza? Pessoal, qual que é o papel dos países da América Latina, entre o Brasil, né, entre eles o Brasil e os países da África nessas regionalizações? Nós vemos que em todas essas regionalizações, os países, né, aí os países da América Latina e da África, eles nunca têm aí posições de destaque, certo? Por quê? Por causa do baixo desenvolvimento econômico, né? Baixo desenvolvimento tecnológico e baixo desenvolvimento humano. Isso está mudando ao longo do tempo, né? Hoje se considera aí a regionalização entre países, por exemplo, o Brasil é um país em desenvolvimento, né? Existem aí também países emergentes, certo? Isso a gente vai ver numa próxima aula. Mas é importante vocês compreenderem aqui o quanto, a partir desses critérios que foram utilizados, que geralmente são critérios aqui econômicos, critérios humanos, né? E critérios sociais, vamos dizer assim, a partir desses critérios, nós vemos o quanto a América Latina e África estão aí atrás com relação a desenvolvimento. Não que eles não desempenhem um papel importante no mundo, né? Mas tem um papel muito importante, mas infelizmente que não é tão valorizado assim. Beleza? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês compreendam. Vai ficar um pouquinho extenso aí o vídeo, mas foi feito com muito carinho, com muito cuidado, para que vocês possam
aí crescer, né, em conhecimento durante essa quarentena. Lembrando sempre que eu vou deixar aí um material teórico e as atividades vão sendo disponibilizadas no portal Estou Aprendendo. Legal? Um grande abraço para vocês. O professor Vitor está com muita saudade. Façam as atividades, participem aí das outras matérias, porque nós estamos juntos nessa batalha. Beleza? Espero que logo, logo nós estejamos juntos. Deus abençoe vocês. Um abraço. Fui.